Olá pessoal, bom dia. Só tava aceitando aqui a galera. Bom dia, E aí, tranquilos? show de bola. Beleza. Vamos resolver aqui nosso simulado. Só aumentar aqui a tela. Agora não quer aumentar. Hum, Foi. Pessoal, é o seguinte. Vocês estão vendo aí a tela, né? Sim, senhor. Ok. Então vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão diz: a unificação de Portugal como um reino independente em 1143, sua transformação em centro de estudos e navegação no início do século XV e os avanços tecnológicos desenvolvidos pela Escola de Sagres contribuíram para o pioneirismo português no processo de expansão marítima. Os navegadores portugueses tinham por objetivo alcançar as Índias, contornando o continente africano pelo extremo sul. Mas antes de alcançar o feito, o genovês Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, chegou à América em 1492. Até o descobrimento do Brasil, vários tratados demarcatórios e bulas papais foram concebidos com o objetivo de garantir a Portugal e Espanha a exclusividade na exploração de terras até então inexistentes nas cartas geográficas da época. Assinale a alternativa que apresenta o nome do documento firmado entre as duas nações em 1480, garantindo a Portugal a exploração das águas e terras ao sul das Ilhas Canárias. O que vocês marcaram nessa questão? Tratado de Ceuta, Bula Intercoitera, Tratado de Toledo, Tratado de Tordesilha. Só aceitar aqui, peraí. Pronto. Tratado de Tordesilhas, Tratado de Sagres. O que vocês marcaram? Alguém? Primeira questão. Sou? Oi, tá me ouvindo? Ah, tô ouvindo agora, de boa. Ah, eu já fiz a leitura aqui da primeira questão, ou seja, o enunciado, o comando da questão. Está pedindo para assinalar qual tratado em 1480 foi assinado garantindo a Portugal a exploração das águas e terras ao sul das Ilhas Canárias. E aí? Quero saber de vocês. Só pelo ano, eu tinha marcado a letra B. Não sei se está correta. Professor, marquei letra C. Letra B, letra C. Certo. O Sérgio marcou letra B. Quem marcou letra C? Foi eu, Júnior. O Júnior, certo. Alguém mais? Alguém mais? Pessoal, vamos entender aqui o contexto. Essa questão é muito importante. Está lá no edital da ESA e SPSEC, falando sobre o processo de expansão ultramarina. É claro que eles vão cobrar sobre os tratados, sobre a política econômica que foi desenvolvida, sobre a política que foi desenvolvida também. Então vamos entender essa conjuntura. Na Idade Média, nós tínhamos um poder político descentralizado. Só que devido aos avanços tecnológicos, por volta do século XI, nós tivemos um aumento populacional e o renascimento urbano e comercial. Então, muita galera foi para a cidade. E lá na cidade foi surgindo os mercadores, foi surgindo os artesãos, e assim foi formando uma nova classe, que era a burguesia, que não se encaixava dentro da estrutura social da Idade Média, do sistema feudal, que era uma sociedade tripartite, onde nós tínhamos o clero, nós tínhamos a nobreza, servos e vilões. Então, com a burguesia, nós tivemos um agrupamento que resolveu destruir essa organização social lá do feudalismo. E assim começaram a financiar o rei economicamente, porque a burguesia tem dinheiro, mas não tem poder político. E assim financiou o rei, que era teoricamente o proprietário de todas as terras, porém, como existia uma descentralização do poder político, um processo de sucerania e vassalagem, em que o rei doava suas terras ao vassalo, então, consequentemente, havia uma descentralização, porque o rei não tinha poder de fazer intervenção dentro das terras do vassalo. Então, com o financiamento do rei, porque a burguesia chegava no território, tinha que pagar pedágio, tinha que converter moeda e tudo isso encarecia a mercadoria. Então, começaram a financiar o rei criou um exército, e esse exército funcionou para que organizasse um Estado moderno nacional. Porque um Estado, ele só tem como nascer, pessoal, através da força. Não é as pessoas entrando no consenso, ah, tá bom, vou dar minhas terras para você. Não.
veio o exército, e assim, ó, essa serra pertence ao Estado. E assim foi delimitando o território, unificando as leis jurídicas, as questões jurídicas, a questão econômica, pesos e medidas, certo? O idioma único, e assim nós tivemos a característica do Estado. Só que isso é a explicação geral. Portugal teve a sua formação de Estado diferente, porque no século VIII, 711, os muçulmanos chegaram na Península Ibérica. E lá expulsaram os ibéricos, os cristãos, para a parte mais ao norte. Só que por volta do século XI foi se destacando os soldados que vinham tentando reconquistar o território. Um desses generais que se destacou muito foi Henrique de Borgonha, que ganhou um condado, o Condado Portucalense, na Península Ibérica. Pois bem, esse condado foi emancipado no século XII por Afonso Henrique, filho de Henrique de Borgonha, se tornando assim o Reino de Portugal. A primeira dinastia, nós vamos ter a dinastia de Borgonha, conhecida também como dinastia Afonsina, por conta de Afonso Henrique. No século XIII, eles conquistaram a região de Algarve e assim centralizaram geograficamente o território. Estava faltando centralizar politicamente. E eles vão conseguir isso em 1385, porque em 1383, Dom Fernando, ele morreu, só que ele não deixou nenhum herdeiro masculino, apenas uma filha que era casada com o rei de Castela, que tentou reivindicar o trono. Só que a burguesia não queria que o rei de Castela conseguisse o trono de Portugal, porque o rei de Castela é onde hoje nós temos a Espanha. Estava ainda tentando expulsar os mouros, enquanto os portugueses já tinham conseguido. Os mouros são os muçulmanos. Então, consequentemente, eles vão lutar para conseguir colocar um irmão bastardo do rei, que era Dom João, mestre da Ordem de Avis. E conseguiram, depois de um processo revolucionário conhecido como Revolução de Avis, na última batalha de Aljuba Rota, em 385, colocando assim o primeiro rei da dinastia de Avis, Dom João. Então, consequentemente, esse rei, ele decidiu retribuir os favores para a burguesia que ajudou para que ele chegasse ao poder. E essa retribuição vai ser financiamento, vai ser incentivo para o processo de expansão ultramarina. E é a partir daí que nós vamos ter o início, em 1415, os portugueses chegando na região de Ceuta. Quando eles chegam a Ceuta, em 1415, eles tentam estabelecer uma relação comercial, que lá nós tínhamos os muçulmanos. Para quem não sabe, Ceuta é a parte norte do território da África. E os muçulmanos decidem o quê? Sair dessa região. E o que os portugueses queriam, na verdade? Eles queriam fazer comércio. Só que eles queriam chegar também às Índias. Não conseguiam pelo mar Mediterrâneo, porque o mar Mediterrâneo, nessa época, desde as cruzadas, foi dominado pelos genoveses e venezianos. Isso é questão de prova já, viu? Ou seja, onde hoje nós temos a Península Itálica, lá nós tínhamos um conjunto de estados, Veneza, Gênova, Nápoles, certo? Então, esses carinhas dominavam o mar Mediterrâneo. Uma forma de tentar chegar às Índias, os portugueses estabeleceram o périplo africano, contornando o continente africano até chegar no Cabo Sul africano, ou seja, o Cone Sul, e assim fazer a volta e chegar às Índias. Era a pretensão dos portugueses, navegando por via leste. Então chegaram a Ceuta em 1415. Em 1434, Gil-Anes atravessou o Cabo do Bojador, considerado o fim do mundo. Em 1488, Bartolomeu Dias cruzou o Cone Sul africano, que denominou de Cabo das Tormentas. Depois, Dom João II denominou de novo, falando que seria o Cabo da Boa Esperança, pois ele tinha esperança de chegar às Índias, e realmente chegou em 1498 com Vasco da Gama. Ou seja, nós temos aí um processo das grandes navegações dos portugueses. Isso já é significativo. E nos 2 anos sequentes, nós vamos ter aí Pedro Álvares Cabral, em 1500, chegando ao Brasil. Pois bem, só que aí, pessoal, com esse processo de expansão ultramarina dos portugueses, os espanhóis também não ficaram parados. Em 1469, o rei Fernando do Reino de Aragão e Isabel do Reino de Castela uniram-se. Eles se casaram, tornando-se assim um mesmo reino. Isso em 1469. E juntando as forças, conseguiram em 1492 expulsar os muçulmanos do território da Espanha, da última região de Granada, e assim unificando o território. O que vai acontecer? Eles, no mesmo ano, 1492, vão financiar um genovês chamado Cristóvão Colombo, que era para expandir o território, para expandir as suas influências políticas. E assim acabam
privilegiando a sua navegação, que ele chega em 1492 no território da América, pensando que estava chegando às Índias. Foi um erro náutico, porque ele pensava o seguinte: a Terra é esférica. Então, nós navegando da forma ao oeste, consequentemente, nós vamos chegar à Ásia. Assim como os portugueses trataram sua estratégia da maneira do périplo africano, os espanhóis tinham a percepção que chegaria através, navegando ao oeste, nas Índias. O que aconteceu? Foi um erro náutico. Chegaram, na verdade, em uma massa continental que se tornaria depois denominada de continente americano, a América. E assim foram traçando tratados. Os tratados são os seguintes. O primeiro Ei, tratado... professor, Oi, diga. mas há quem diga que não foi um erro, eles já vieram, entre aspas, assim, sabendo que já iam encontrar essa terra. Mas o erro náutico é porque eles tinham pretensão e pensavam que estava chegando às Índias. O erro foi realmente náutico. Professor, Tá entendendo? inclusive só explicou uma vez que os portugueses o sentido de navegação era na vertical, enquanto dos espanhóis era na horizontal, né? Tinha essa questão da preferência nesse sentido. Assim, a questão leste-oeste. Enquanto os espanhóis eles navegaram por via oeste, os portugueses navegaram por via leste para chegar no mesmo objetivo, as Índias. O Luan falou que não foi um erro. O erro, assim, Cristóvão Colombo morreu pensando que tinha chegado às Índias. Por isso que denominou os habitantes de índios. O erro foi esse. Mas, na verdade, se não tivesse essa massa continental, ele chegaria às Índias, consequentemente. Mas chegando a esse novo território, assim eles foram traçando tratados. Mas o primeiro não foi na ordem vertical, e sim na horizontal. Na verdade, foi antes de conhecer a América. Foi em 1479, conhecido como Tratado de Alcáçovas. Dentro desse tratado, definia a exploração das Ilhas Canárias, que pertencia a Portugal e a Espanha. Os dois países reivindicavam essa região, as Ilhas Canárias, nas proximidades da Península Ibérica, próximo à parte norte do continente africano. E aí a questão ficou a seguinte: Portugal deixou para a Espanha explorar a região, mas ficaria com a parte sul. Ou seja, como vocês podem perceber, já dá para perceber aqui o seguinte, no comando da questão, que esse tratado que eles estão pedindo em 1480 é o mesmo tratado de Alcáçovas, porque foi assinado na cidade de Alcáçovas, em Portugal. Beleza. Só que depois esse tratado vai ser retificado no ano seguinte, em 1480, na cidade de Toledo, onde? Na Espanha. Então, é o mesmo tratado, pessoal. É o Tratado de Alcáçovas, isso conhecido em Portugal, e Tratado de Toledo, retificado na Espanha, que assim colocava delimitação às Ilhas Canárias. Só que depois, com a exploração, com as grandes navegações, chegando no continente da América, foi traçando outros tratados. Nós vamos ter o primeiro, a Bula Intercoitera, em que Dom João, com o Papa e o rei da Espanha, eles vão definir sobre a exploração do Novo Mundo, que deveria pertencer aos ibéricos, Portugal e Espanha. Acontece que, em 1493, foi traçado um meridiano a 100 léguas de Cabo Verde, um arquipélago de Portugal. Só que Dom João sabia que existia terra para a parte mais a oeste e decidiu fazer uma ressignificação desse bula intercoitera e estabelecer um novo tratado, aumentando 270 léguas, ficando assim 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde e traçando um meridiano. Agora nós vamos ter o Tratado de Tordesilhas, certo? Isso no ano seguinte, em 1494. Então, são tratados importantes. Esses são os principais tratados. O Tratado de Toledo, conhecido também como Tratado de Alcáçovas, em Portugal, a Bula Intercoitera, como também o Tratado de Tordesilhas. Então, a primeira questão é a letra C. A Bula Intercoitera é de 1493. Certo? O Tratado de Tordesilhas é de 1494. O Tratado de Ceuta, aqui, pessoal, na verdade foi a Conquista de Ceuta, em 1415. O Tratado de Sagres, para falar a verdade, é uma escola, Sagres. Isso foi fundado por volta de 1415 também. Certo? Era uma região que eles discutiam a arte náutica. Não se esqueça que Portugal foi o primeiro país a consolidar
a fazer a sua centralização administrativa, formando seu Estado moderno nacional, certo? Isso em 1385. Então, consequentemente, se eles conseguiram formar um Estado moderno nacional, conseguiram recursos financeiros suficientes para expandir com a navegação ultramarina. Por isso que é o pioneiro, além da centralização, também o pioneiro no processo de expansão ultramarina, seguido, posteriormente, por Espanha. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Certo. Ok, então vamos para a segunda questão. A colonização das terras recém-descobertas não estava nos planos da burguesia mercantil portuguesa, mas era necessária para garantir ao rei o domínio das terras brasileiras. Para tanto, não foi preciso inovar. A grande disponibilidade de terras favoreceu a adoção do modelo baseado no tripé: grande propriedade, monocultura e trabalho escravo. A experiência de Portugal como produtor de açúcar nas Ilhas da Madeira e de Cabo Verde, no Atlântico, cujas condições ecológicas eram semelhantes às do Brasil, contribuiu para sua escolha como produto da monocultura aqui instalada. Muito embora a grande produção tenha iniciado oficialmente em 1533, os livros da Alfândega de Lisboa já acusavam a entrada de açúcar originário de Itamaracá e Pernambuco em 1526. Assinala a alternativa que apresenta, respectivamente, os nomes do donatário e da capitania hereditária, cuja produção marcou o início do ciclo do açúcar no Brasil. E aí, o que é que vocês marcaram? Letra A, B, C, D, E. E aí? Essa questão, para falar a verdade, todas elas são questões bem direcionadas para os É a pré-militares. 2, não é, professor? Segunda questão, isso. Calma aí. Ah, professor, as duas capitanias no prosperaram por causa do açúcar? A de São Vicente, Pernambuco? Mas aqui tá falando, claro, o início. Realmente, Letra E, professor, eu marquei. é sobre as capitanias hereditárias, mas está falando sobre o início, o que marcou o início do ciclo do açúcar no Brasil. Realmente, as capitanias hereditárias, nós vamos ter as consequências, em que apenas 2 capitanias prosperaram. Mas o início, quem marcou o início do ciclo do açúcar no Brasil? Qual foi o... Marquei letra E. Marcaram Que é. Letra É E. também. Certo. Pessoal, essa questão ela é de prova e está lá na bibliografia do Gilberto Cotrim. Ele fala com todas as letras que em 1530 Martim Afonso de Souza saiu de Portugal com mudas de cana-de-açúcar e em 1532 fundou a primeira vila de São Vicente no Brasil. Foi a primeira vila, São Vicente no Brasil, certo? Então, em 1532, ele funda a primeira vila, começa a plantação da cana-de-açúcar e em 1534 nós vamos ter a divisão do território em capitanias hereditárias. Vamos entender o contexto. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Ele chegando ao Brasil não vai encontrar riquezas como pretendia, como minérios, ouro, prata, enfim. Então o Brasil, relacionado, comparado com as Índias, era insignificante, porque o comércio com as Índias era muito mais rentável. O Brasil ficou relegado a segundo plano. Esse período que o Brasil ficou relegado a segundo plano, nós chamamos de período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. O Brasil, inclusive, foi delegado para uma administração de judeus, onde nós vamos ter como líder o cristão novo chamado Fernando de Noronha. Então, judeu entre aspas, porque ele foi convertido ao cristianismo, por isso que é chamado de cristão novo. Então, de 1502 a 1505, o Brasil ficou com um regime político privado, ou seja, o Brasil foi arrendado para essa companhia de cristãos novos, liderado por Fernando de Noronha. Esse período é chamado também de estanco, um regime político de estanco, já que eles monopolizaram a atividade de extração do pau-brasil, algo que para eles era bem lucrativo. Tinha nas Índias, mas era muito mais rentável pegar do E aí, Brasil. professor? Oi. O estanco é a monopolização de um certo produto, né? Exatamente, é o monopólio. A coroa portuguesa concedeu um monopólio para essa companhia extrair esse produto, só que, claro, deveria arcar com determinadas questões. Por exemplo,
Portugal tinha o intuito de explorar a região, só que não tinha recursos suficientes, então essa companhia ia fazer a questão de investigação espacial, registrar os principais pontos, certo? E a defesa do território também, para que não chegasse outros países. Beleza. E através disso, ia conseguindo para o Brasil em um outro estabelecimento de relações econômicas, que é chamado de escambo. O escambo é a ausência de relações monetárias, ou seja, nós vamos ter a troca de produto por produto. Os indígenas se interessavam por machados, por espelho, por tecido, e assim derrubavam o pau-brasil, certo? Em troca desses produtos, mas sem moeda, é a ausência monetária, por isso que é chamado de escambo, produto por produto, certo? Pois bem, então nós vamos ter as feitorias que foram instaladas na parte litorânea do território. Esse período, não se esqueça, o Brasil foi relegado a segundo plano. Acontece que, devido às invasões, Portugal inclusive criou algumas guardas para proteger o território, como o Cristóvão Jacques, ele com essa missão de proteger, já que muitos países estavam contestando essa divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Não deu muito sucesso e assim decidiu realmente povoar, ou seja, tomar posse, ou seja, ter o controle da terra. Porque no período pré-colonial nós não vamos ter a posse da terra. É o princípio ut possidetis. Você tem que ocupar, você tem que povoar o território para realmente ter esse território para você. Então, para realmente povoar o território, eles decidiram plantar o açúcar, ou seja, a agricultura. Agora eles vão ter que fincar a base. E as capitanias hereditárias terá essa missão, que consequentemente iniciada por Martim Afonso, certo? Fundando aí a Vila de São Vicente, tornando a capitania de São Vicente, vai ser o primeiro capitão donatário. Em 1534, com essa divisão em 15 lotes de terra para 12 donatários, no final das contas, apenas 2 conseguiram prosperar, certo? Ser rentável. São Vicente e Olinda, Pernambuco, certo? Então, consequentemente, tendo esse fracasso do ponto de vista econômico das capitanias hereditárias, aí eles vão decidir agora com o governo geral, instalar o governo geral em 1549 na capitania da Bahia, na cidade de Salvador. Então, nós vamos ter realmente um governo que vai centralizar a administração. Mas isso quer dizer que eles acabaram as capitanias hereditárias, sim ou não? Claro que não. Coexistiram tanto as capitanias hereditárias como o governo geral. As capitanias hereditárias, a forma de hereditariedade só vai ser extinguida em 1759 no governo de Marquês de Pombal. Certo? Pois bem, pessoal. Então, segunda questão, comando da questão. Assinar a alternativa que apresenta respectivamente os nomes dos donatários e da capitania hereditária, cuja produção marcou o início do ciclo do açúcar no Brasil. Sem sombra de dúvidas, foi Martim Afonso de Souza, com a capitania São Vicente. Duarte Coelho é de Pernambuco, certo? Itamaracá é de Pero Souza. Então é isso. Alguma dúvida até aqui? Tá de boa? Professor, Ah, e no período pré-colonial também teve as missões guarda-costas, né? exatamente. A forma de guardar o território, liderado por Cristóvão Jacques. Certo? E foi um fracasso. Mas por que o Brasil? O período pré-colonial foi relegado a segundo plano, certo? Não se esqueça. Então a letra A, né, pessoal? Correta? É a letra A. O Brasil relegado no período pré-colonial a segundo plano, porque era muito mais rentável para Portugal o comércio com as Índias, era mais lucrativo. Mas devido às invasões, à contestação do Tratado de Tordesilhas, em que o rei da França, Francisco I, falava que queria ver a carta de testamento de Adão e Eva dividindo o novo mundo para os países ibéricos, ou seja, ele estava ironizando. Então eles decidiram realmente colonizar o território, e isso através da agricultura, E através da professor, monocultura. Diga. na época do pré-colonial também eram sistemas de feitorias, né? As feitorias que vão ser instaladas na parte litorânea, e assim os indígenas eles traziam para o Brasil e colocavam nessas feitorias. Ok. E não se esqueça, pessoal. Então, com essa decadência
podemos dizer assim, essa invasão que nós tivemos, a decadência do comércio de Portugal com as Índias, estimulou para que eles povoassem realmente o território. O pau-brasil não deu para que os portugueses conseguissem povoar o território, porque essa árvore estava dispersa na Mata Atlântica, certo? Então, os indígenas chegavam na região, retiravam, extraíam o pau-brasil e teriam que ir para uma outra região. Então, não dava para ter núcleos de povoamento. O que vai realmente trazer a posse da terra, fincar as bases dos portugueses para a colonização, será, com certeza, a agricultura, a produção do açúcar, através de uma monocultura, que aí vai ser dentro do pacto colonial. O pacto colonial está dentro do mercantilismo. Não se esqueça, os portugueses conseguiram tudo isso, expansão ultramarina, através de uma política econômica também, chamada de mercantilismo, ou capitalismo comercial, em que nós vamos ter o metalismo, conhecido também como bulionismo, utilizado muito pela Espanha, em que eles acreditavam que a riqueza do mundo era medida através dos minérios. Para um país enriquecer, outro tem que empobrecer. Então, metalismo é a mesma coisa de bulionismo, utilizado muito pela Espanha. Cobertismo ou balança comercial favorável. Eu tenho que vender mais do que comprar, né? Eu tenho que exportar mais do que importar. Até hoje nós temos isso. É a balança superavitária e deficitária, chamado de balança comercial favorável ou cobertismo. E o protecionismo, porque cada país, como queria vender mais do que comprar, eles começaram a proteger o seu mercado. Então, com essa proteção para dificultar a entrada do produto estrangeiro, nós tivemos o protecionismo. Então, como uma forma desses países conseguirem ainda vender para alguém de maneira sem alfândegas, é daí que Portugal acabou, claro, dando atenção à sua colônia, Brasil, estabelecendo o pacto colonial, em que a metrópole vai ter muito mais rentabilidade do que a colônia, e vai enviar matéria-prima. Portugal, a metrópole, vai manufaturar, transformando, por exemplo, o Brasil em cadeira, fazendo assim martelo, enfim, algo que fosse de utilidade para que enviasse essa manufatura de volta para a colônia, num preço muito mais alto. Então, é o pacto colonial. Mas esse pacto colonial que Portugal utilizou com o Brasil, né, vamos ter uma outra característica dentro dele, que será a plantation. E aí vocês não podem esquecer, porque a plantation vai marcar o período colonial do Brasil. É questão de prova isso aqui. Você não pode esquecer a plantation, em que ela será marcada pela monocultura, mão de obra escrava, latifúndio, voltado para a exportação, certo? Não se esqueça, a plantation, muito importante para entender sobre a economia do Brasil no período colonial. Monocultura, mão de obra escrava, latifúndio, voltado para a exportação. Então, percebam, temos o mercantilismo, que é a política econômica que está dentro do capitalismo. Só que dentro do mercantilismo nós vamos ter Portugal utilizando o pacto colonial, e dentro do pacto colonial nós temos a plantation, certo? Vocês têm que ter isso em mente. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá de boa? Professor, no caso Oi. vão ser 2 aulas, não é isso? Isso, eu vou fazer um Ah. outro link, porque assim, eu estou tentando contextualizar, como é simulado, eu estou tentando contextualizar cada situação. Por exemplo, quando eu envio sobre o período democrático, regime militar, é só uma contextualização e dá para fazer rapidinho. Aqui não. Uma questão envolve toda uma contextualização, que inclusive nessa contextualização pode estar ali uma explicação que dê para responder a prova de vocês. Por isso que prestem bastante atenção. Ok? Então tá de boa, deu para resolver, né? A segunda questão, agora deu para entender melhor o porquê seja a letra A. Tranquilo, professor. Certo, então vamos para a terceira. Tá aqui, faltando 10 minutos, mas não se preocupe não, vou fazer outro link. Terceira questão. Grande parte do imaginário sobre o cotidiano dos escravos no Brasil tem sido formado graças às obras de artistas como Debré. Esses trabalhos foram resultados da missão artística francesa, cujos integrantes vieram ao Brasil. E aí, o que vocês marcaram? Rapaz, professor, chutei a letra A. Ó. Marquei letra B. Tá certo. Letra B. Letra B, alguém mais? Letra Letra B. B, professor. Vamos entender aqui esse contexto. A vinda da missão artística francesa ao Brasil. Pessoal, isso está dentro do contexto do período joanino.
período junino iniciou devido a Napoleão Bonaparte. Como assim? Lá na Europa. Pois é, pessoal, devido a Napoleão Bonaparte, o cara muito louco e tal, estava centralizando demais o poder na França. Chegou em 1799 ao poder como cônsul, depois tornou cônsul vitalício em 1802, em 1804 o cara já se tornou imperador, e assim ele foi expandindo suas influências na Europa e querendo inclusive tirar o domínio político e econômico que a Inglaterra tinha, já que era a oficina do mundo, tinha uma das melhores manufaturas da época. E que tinha a intenção de invadir a Inglaterra. Só que a Inglaterra reagiu, travando assim uma disputa chamada Batalha de Trafalgar em 1805, que se destacou o Almirante Nelson. Então a França acabou perdendo nesse conflito contra os ingleses. Napoleão Bonaparte ele resolveu então fazer um estrangulamento da economia inglesa. Esse estrangulamento vai ser da seguinte forma: proibir que os outros países europeus comercializassem com a Inglaterra. Acontece que Portugal tinha uma manufatura atrasada e dependia exclusivamente, dependia muito da manufatura inglesa e continuava estabelecendo comércio. Napoleão resolve invadir Portugal em 1807, no mês de novembro. Então, Portugal, com o rei Dom João, que na verdade era o príncipe, a rainha Maria I, ela ainda estava como se fosse teoricamente a administradora, mas ela era incapacitada, já que ela estava com distúrbios mentais, problemas psicológicos. Então, o príncipe Dom João VI resolve levar a corte portuguesa para uma outra região, que será qual região? O Brasil. Isso vai ser a primeira vez e única na história. Então, eles fazem essa viagem, levando a corte para o território brasileiro, e quando chegam aqui em 1808, a primeira medida que nós vamos ter de Dom João VI, ainda no território da Bahia, no dia 26 de 1808, de janeiro, nós vamos ter a abertura dos portos às nações amigas. Ou seja, ele vai quebrar com aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Ele vai quebrar o pacto colonial, já que o pacto colonial é a relação entre metrópole e colônia. E assim, a abertura dos portos vai possibilitar para que os países estrangeiros estabeleçam relações comerciais com o Brasil, como, por exemplo, foi privilegiado principalmente a Inglaterra. Beleza. Então, percebam, ainda está tendo um conflito na Europa. Napoleão Bonaparte está muito doido, expandindo o território, fazendo guerra com todo mundo, invadindo até a Rússia. Beleza. Então, Dom João VI, o que ele vai fazer? Rapaz, nós precisamos de uma estratégia para que os franceses eles não conquistem também o Brasil. Mas eles têm terra próxima ao Brasil. Essa terra é a Guiana. Então, Dom João, no ano seguinte, 1809, invade a região de Cayena, ou seja, a Guiana Francesa, tomando essa região para o território brasileiro. Ok, aqui nós vamos ter diversas transformações, vai mudar bastante a estrutura para receber a corte na região do Rio de Janeiro, só que vai privilegiar principalmente a região centro-sul. E a parte norte e nordeste vão ficar relegadas, vão ficar esquecidas, pagando tributos elevadíssimos, mas sem realmente usufruir dos privilégios que eram concedidos às elites da região do centro-sul. Então, o que vai acontecer? Aí nós vamos ter, pessoal, Dom João modificando, trazendo o banco, a imprensa régia, o jardim botânico, certo? A biblioteca real. Então vai modificar muito, vai ser um renascimento no Rio de Janeiro. E assim, depois de ele invadir o território da região caiena em 1809, ou seja, a Guiana Francesa, em 1810 nós vamos ter algo que vai marcar bastante o período joanino, os tratados de 1810. Vocês não podem esquecer desses tratados, porque eles são cobrados. Nós temos o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. O Tratado de Comércio e Navegação vai estabelecer 15% de alfândega de imposto sobre os produtos ingleses, o que é baixíssimo. 16% para os produtos portugueses e 24% para os outros países. Então era muito rentável para os ingleses. Por que eles fizeram isso? Porque os ingleses ajudaram os portugueses a vir ao Brasil, dando apoio político-militar. Então, consequentemente, com esses tratados, vários produtos ingleses foram chegando aqui ao território brasileiro, atrasando a nossa indústria. Porque no mesmo ano, em 1808, por mais que Dom João, depois de fazer a abertura dos portos das Nações Amigas, tenha também revogado o alvará de 1785, um alvará que proibia a instalação de manufatura no Brasil
aprovado lá no governo de Maria I. Então, o Brasil ainda continua atrasado, inclusive dependente de produtos manufaturados da Inglaterra. Só que em 1815, nós vamos ter Napoleão Bonaparte perdendo o conflito. Ou seja, percebam o percurso. Em 1815 foi que Napoleão Bonaparte perdeu o conflito na Europa na Batalha de Waterloo. E aí foi reunido um congresso, o Congresso de Viena. E lá estabeleceram o quê? Isso aqui é interessante. Que deveriam ter o princípio de legitimidade. Os reis deveriam voltar ao poder. Só que tinha uma questão para ser resolvida. O rei de Portugal estava em Portugal? Não estava. Estava na colônia. E esse Congresso de Viena foi feito por reis absolutistas e eles eram conservadores. Eles não deixaram para que Dom João VI ele governasse o reino de Portugal a partir de uma colônia. Seria uma afronta à questão da nobreza deles. Então, consequentemente, o Brasil, por Dom João VI, já que Dom João VI não queria voltar a Portugal, foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarve. E já é Ei, questão. professor, Oi. mas a questão do Dom Pedro não estava fugido de Napoleão? Dom João, isso. É. Então, mas não era justificável ele estar na colônia porque ele estava fugindo do ataque dos caras. Mas agora é para voltar tudo à normalidade. Aí no caso já era pra voltar e ele não voltou, né? Exatamente. Ele gostou do Brasil, tá entendendo? E aí ele preferiu elevar o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Algo que estava imitando Show. o Reino Unido, a Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então aqui... Professor, Oi. quando ele fez isso, aí ele era por causa daquela. Qual era aquela convenção, aquela reunião que Dom João queria fazer isso? Reunião qual? Eu não lembro dessa Não, coisa. como é? Eu não tô lembrado bem, assim, mas quando ele. Não, assim, que quando ele elevou, aí ele queria que o Brasil fosse para, acho que era uma reunião, uma convenção, algo Não, assim do não, tipo, aí, fosse reconhecido. não, aí será a reunião nas cortes. Mas depois disso aqui, vai ser em 1820, com a Revolta do Porto, viu? Em que vários Calma aí, deputados Matheus. brasileiros, eles vão para Portugal. Mas isso aí é para resolver uma outra questão. Por conta dessa elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarve. Porque, vejamos, o Brasil elevado a Reino Unido deixou de ser colônia. Oxente, não Ei, foi em professor, 1822, não? Foi. tá falando do Congresso de Viena, não, Matheus? Não, ele tá lá. Sobre essas cortes, Acho que é. assim, o que tem sobre os deputados brasileiros viajando para a Europa vai ser a Assembleia Portuguesa, as cortes, para traçar uma Constituição. Eu acho que está falando sobre isso. Vocês vão entender melhor. Quando eu estiver explicando, chegando nessa parte, o Matheus vai lembrar e aí ele diz. Pessoal, tá faltando um minuto aqui. Eu acho que vou fazer logo outro link, certo? E aí nós continuamos, certo? Beleza? Beleza. Tá, Tranquilo. pedindo. Vou mandar no grupo, viu? Ok, professor.